Então, de forma oficial, dar aqui boa noite a todos os nossos alunos, tem acadêmicos agora, temos egressos do curso aí, eu vi alguns professores da nossa universidade, eu vi a professora Ivone da Faculdade de Ciências Contábeis. Nesse segundo semestre, André, eu tive uma ideia de fazer uma série de lives nos horários das respectivas aulas, ou seja, eu vou tratar de finanças com você, sobre tributo com a Ivone, sobre economia com a Ana Maiara. Na minha, vamos tratar sobre a profissão, que vai ser com o CRC Jovem. Então, a forma, já que é o mundo digital, né, já que temos alguns aspectos a ser considerados nesse momento, ou seja, de pandemia, ter que nos reinventar, você daria aula virtual. Então, a gente trouxe um debate entre dois professores aqui, entre eu e você, a respeito de finanças. É um assunto que nós somos convergentes nas ideias em alguns pontos, um tema que a gente gosta bastante, que a gente conversa muito fora da sala de aula. Então a ideia é a gente bater um papo entre dois professores aqui, com os nossos alunos, e que esse vídeo, e que essa live aqui vai ficar gravada aqui no IGTV do Instagram da Faculdade de Ciências Contábeis da UNRV. Então o bate-papo é esse. Só para a gente situar, o André, alguém às vezes não conhece ele entrou no concurso da universidade em 2017, né, André? Você é formado, você tem uma formação, o seu concurso é de contabilidade pública e terceiro setor, mas temos uma série de disciplinas que você teve que assumir por diversas situações, né? Mas a sua especialização... Afinidade, necessidade... Afinidade, né? Então, o bate-papo hoje é uma aula, né, que seria dado numa sala de aula sobre os temas que versam o conteúdo de sala de aula, só que será um papo entre eu e você e, provavelmente, alunos poderão fazer perguntas a respeito aqui de conteúdos que eles julguem necessários, correto? Então, o André devidamente apresentado. Eu gostaria primeiro, André, você está com Finanças 1 agora, mas, por consequência, obviamente não podemos esbarrar em Finanças 2, né? Porque os assuntos são convergentes e a gente definindo esse bate-papo aqui, a gente esbarra em controladoria, esbarra em curso, esbarra em análise das demonstrações contábeis. Inclusive, análise das demonstrações contábeis você está ministrando esse semestre, né? Eu precisei atribuir essa disciplina. Então temos custo capital, decisões de capital, estrutura de capital, a função financeira da empresa, risco, retorno, valor. Isso é o que está na ementa da disciplina. O que significa? São conteúdos que o aluno tem que estudar, ou seja, o aluno de contabilidade tem que versar sobre esses conteúdos. Mas eu gostaria de iniciar o nosso papo aqui, para ser bem prático, e só abrindo um parênteses, que hoje é a primeira live da Faculdade de Ciências Contábeis que vai valer horas. Ou seja, quem participar da live até o final vai descobrir o que tem que fazer para validar as horas. Então, os alunos que são da Faculdade de Ciências Contábeis, fiquem até o final, eu vou dar informação, vocês vão entrar, vão validar a presença de vocês e vai ser lançado 5 horas de atividades complementares lá no currículo de vocês, correto? Como live da Faculdade de Ciências Contábeis. Então, fica até o final. André, eu gostaria de bater esse papo, iniciar, né, sobre o mercado de capitais. Porque às vezes a gente acha que o mercado de capitais, a gente vê na televisão, o mercado, a gente acha que é uma coisa abstrata. Ou seja, o que é o mercado, né? Nada mais é do que o ambiente em que você compra e vende produtos que são financeiros. Acho que a gente pode definir assim, não é? Ou seja, o que é mercado? Quando fala-se do mercado, são um ambiente criado, nós vamos citar quem regula, quais são os órgãos, mas esse mercado é esse ambiente de compra e venda de produtos que são financeiros. Quais produtos são esses? Então vamos discutir. Então, fala para a galera, e o mercado financeiro? Pessoal, desejo boa noite a todos aí, tá? Quem tá, os alunos, especialmente os alunos da matéria. Só para complementar aqui, eu deixei uma atividade já relacionada a esse conteúdo que a gente vai debater, então a gente vai estar, já tem lá no Google Sala de Aula uma atividade para os alunos. E a sua pergunta, ela é uma pergunta que é a base da nossa matéria, nossa disciplina, né, que é o mercado financeiro como um todo, né? E aí você tem, dentro do mercado financeiro, o mercado de capitais, o mercado de crédito, o mercado de títulos públicos, né? Cada um, o mercado de câmbio. Então, cada um desses mercados operam de uma forma e são interligados de uma forma
que um afeta o outro, né? Então você tem o mercado de títulos públicos, que são dívidas públicas, o tesouro, né? Quando você compra lá uma dívida pública, você está participando do mercado de títulos públicos. Tem o mercado de crédito, que são compostos pelos bancos múltiplos, né? Que são os financiadores, quem faz a movimentação dos financiamentos. Você tem o mercado de câmbio, que é a taxa cambial, né? A troca de moeda, o valor da moeda. E tem o mercado de capitais, que é justamente onde são negociados uma série de frações ou mercados que estão relacionados a questões das empresas, né? Você tem ali o mercado de ações, derivativos, opções, né? E aí esse mercado de capitais, ele não está desassociado dos outros, né? São mercados que são, de certa forma, eles estão interligados, né? Então o aumento na taxa Selic afeta o mercado de títulos públicos e, consequentemente, afeta o mercado de capitais, então, onde estão as empresas, né? Então, assim, resumindo o assunto, o mercado de capitais é onde estão, né, as companhias, especialmente de capital aberto, né, companhias que são negociadas, as empresas que são negociadas em bolsa, e é onde você consegue fazer transações envolvendo esses títulos abertos, privados, né, de uma forma mais organizada, né? A Bovespa, a Bolsa de Valores, é uma forma de organizar essa negociação do mercado de capitais, que é onde as empresas participam pelo seu patrimônio, né? Repartem seu patrimônio em frações, e aí as frações desse patrimônio é um dos dispositivos negociados no mercado de capitais. Você tem ali uma série de outros dispositivos, né? Como soja, como café, você tem o que fazem parte dos derivativos, né, os instrumentos de opções. Isso que eu gostaria de complementar, o que você está falando. Geralmente a gente fala de mercado financeiro, mercado de capitais, geralmente as pessoas associam com as ações. No entanto, as ações são um dos ativos financeiros que são negociados nesse mercado de capitais, que é através da Bolsa de Valores. Mas você tem a própria moeda, você tem derivativos, você tem mercadoria, você tem os commodities, que é onde que entra a questão da soja, do café e outros títulos. Ou seja, as ações das empresas fazem parte desse conjunto, que esse conjunto é tratado como mercado de capitais, que é o mercado financeiro, que é onde você compra e vende o quê? Ativos. Entre eles, ações. Mas tem mais. Especialmente esse mercado ele é regulado pela CVM, né? A CVM exerce a regulação desse mercado, né? Ela faz esse controle das empresas que participam, empresas que são autorizadas a emitirem, a abrirem seu capital, fazerem o IPO, que a gente chama. Só que a questão do mercado de capitais, para a gente que estuda a parte de finanças, né, os alunos de finanças especialmente, você tem duas perspectivas, né? Tem a perspectiva do analista de mercado, quando você faz uma análise de uma empresa, e tem a perspectiva do controle. Então, as decisões que você toma internamente, as decisões que são tomadas, ela tem dois viés, né? Pô, se eu sou o controller de uma empresa, qual é a medida exata da política de dividendos que a empresa tem que ter? Né? Eu tenho que pagar muito ou eu tenho que pagar menos dividendos? Eu tenho que reter a maior parte do meu lucro? A decisão de financiamento, qual é a estrutura de capital que a minha empresa tem que ter? Né? Eu tenho que operar com mais endividamento porque eu consigo ter uma rentabilidade maior? Ou eu posso operar com menos endividamento porque eu não tenho a garantia da minha receita? Né? Ou, por outro lado, você tem a questão também dos analistas de mercado, que é quando você avalia a capacidade de uma empresa em te retornar em dividendos quando você compra uma ação dela. Né? Então, a gente trabalha em análise, em finanças e análise, né? Acho que está um pouco relacionado aí, essas duas óticas, a ótica do aluno como um controller, ou seja, qual é a melhor política de dividendos da minha empresa? Qual é a melhor política de financiamento de capital da minha empresa? Que é o que você falou na ementa inicial. Ou na perspectiva de um analista de mercado, né? Qual empresa eu tenho mais segurança para poder ter um retorno, uma rentabilidade em relação aos dividendos e até mesmo em relação às variações de ação? Então, essa dualidade, né, que a gente tenta trabalhar na parte de finanças, tanto numa visão quanto na outra. Muito bem. Só fazendo um parênteses aqui, você falou da atividade lá para os alunos, porque hoje é aula, está no horário de aula, então os alunos estão assistindo a aula por aqui, então tem uma pegada diferente das outras lives que a gente fez, um pouco mais, às vezes, até, entre aspas, descontraída. Um outro parênteses que eu queria falar é que, assim, tá difícil, né? Porque eu falo muito, você fala muito, essa live vai terminar, ainda bem que bloqueia com 1 hora a live, né? Porque eu falo pra caramba, você tá falando... Eu acho que até meia-noite... que é muito assunto, cara. É muito assunto. Mas aí agora eu gostaria, André, você puxou um gancho aí, antes de eu puxar o assunto instituições que monitoram esse mercado financeiro,
eu gostaria de puxar a sardinha, com razão, para a nossa área, que é a área contábil. Você está falando de mercado de ações, está falando de empresas, e nós esbarramos em estrutura de capital, falamos sobre custo, invariavelmente você envolve sistema de informação, você falou controller, análise das demonstrações contábeis e a parte econômica em si que tem no curso. Então, o curso de contábeis, ele detém na sua ementa, em todos os cursos contábeis, essa formação econômica, né, da parte de ciência econômica, da parte de ciência contábil e de análise também. Ou seja, a nossa profissão, não que as outras não forneçam isso, mas nós temos muitos subsídios para trabalhar nesse mercado de ações, porque a formação por si só nos auxilia nos instrumentos que são necessários para que a gente atue em todas essas áreas que você falou aí. Então, assim, só fechando parênteses agora, puxando sardinha para o nosso lado. Você falou você falou da CVM, né, que é o Conselho de Valores Imobiliários. Mas, assim, de uma forma geral, as instituições que regem o mercado financeiro, podemos ter o Banco Central, que tem todo um negócio de operações internacionais, atua no mercado de câmbio, ele emite a própria moeda. Você tem a CVM, né, que é uma autarquia ali, vinculada ao Ministério da Fazenda, que a Bolsa de Valores, né, é vinculado, é subordinada a ela, na verdade, né? E você tem o Conselho Monetário Nacional, que é o topo dessa pirâmide, né? Então, você tem órgãos governamentais que regulam esse mercado financeiro. A CVM é uma delas e a Bolsa de Valores, que é a B3 hoje no Brasil, é uma outra situação. Então, ambienta os seus alunos em respeito dessas instituições, de um modo geral, que regulam o mercado financeiro no Brasil. Eu acho que você resumiu bem o cenário. O Conselho Monetário Nacional seria o órgão máximo, né? Ele é o órgão que faz todo o processo normativo. A CVM e o Bacen a gente chama de executores, né? Eles executam. O Bacen, ele está muito relacionado e concentrado no mercado de financiamento, títulos públicos, né, e no câmbio. A CVM, ela atua mais diretamente na parte do mercado de capitais, que é onde estão as empresas. Então, o que ela faz? Ela coloca lá os critérios mínimos para você emitir um IPO, abrir o capital. Ela autoriza a você colocar qual é o preço ideal desse capital. Só para os alunos se situarem, quando eu falo abrir capital, significa quando a empresa ela entra de fato na bolsa. E o que ela faz? Ela pega uma parte do seu capital social e coloca esse capital social, divide ele em frações, que seriam as ações, estipula um valor, né, um valor para início. E aí esse valor que ela estipula é o seu patrimônio cotado na bolsa, e a CVM ela faz a regulação, ela regula, né, até que ponto pode ser precificado esse capital. Então, por exemplo, agora a gente tem algumas companhias que tentaram abrir capital e não conseguiram, a CVM não autorizou, né? Porque você tem que ter comprovar uma certa viabilidade de você manter um RI, que é uma relação com investidores, você tem que ter um setor de RI, né? Muita gente tem a falsa impressão de que entrar na bolsa é sempre um sinal muito positivo para o mercado como um todo. Algumas vezes não, algumas empresas elas acabam optando por entrar na bolsa para poder conseguir alavancar, obter rendimentos para poder pagar a dívida, né? Isso também acontece. Então, nem sempre abrir seu capital sinaliza positivamente, é um sinal positivo ao mercado, né? Então, assim, resumindo, é isso aí. O Conselho Monetário Nacional ele é o órgão máximo, tá? Bacen e a CVM são os executores das políticas do Conselho Monetário Nacional. Cada um tem atribuições mais pontuais, mais direcionadas. A CVM mais o mercado de capitais e o Bacen mais o mercado de títulos públicos, o mercado de câmbio, né, e o de financiamento. Você falou, acho que você usou a palavra correta aí, que o Bacen é o órgão executivo, né? O Conselho Monetário Nacional fica naquela de controlar a política, né, monetária, mas alguém tem que executar isso, que é através do Banco Central, e a CVM através da sua regulação do mercado de capitais onde estão a Bolsa de Valores. Você falou uma palavra aí que, entre nós, uma expressão, na verdade, que entre nós aqui de finanças, talvez é comum. Você falou IPO, né? Eu não sei fazer a pronúncia correta do IPO, mas é a oferta inicial das ações que a empresa abriu capital, ou seja, é a primeira oferta pública das ações na Bolsa de Valores. Para simplificar para a galera aqui, só puxando um braço agora para ações, no mercado de capitais, você não negocia as ações diretamente com a empresa. É por isso que tem a Bolsa de Valores.
A empresa faz seu IPO, ou seja, sua oferta inicial de ações, e é feito na Bolsa de Valores. Então, ela oferta uma determinada quantidade de ações na Bolsa. E pessoas físicas, né, pega e compra ações dessa empresa, mas da Bolsa de Valores. E depois essa negociação fica naquele mercado entre pessoas, né? Então, assim, a Bolsa de Valores ela tem essa função, né, de compra e venda desses ativos, que no caso específico é da Bolsa das empresas. Obviamente ela tem outros ativos lá, mas estamos falando especificamente das empresas aqui. Então é um resumo... No caso, na verdade, as pessoas têm a impressão de que quando ela compra uma ação, ela está comprando direto da empresa, né? Não é. Não é isso, ela compra de outra pessoa, exceto quando você tem o IPO, que aí você compra no mercado primário, né? Diretamente da empresa. A partir acabou o IPO, terminou o IPO, você já não compra mais da empresa diretamente, você compra de quem está vendendo, de outro acionista, né? Você faz a troca, né? Basicamente assim que funciona. Aí tem, inclusive, uma das perguntas que eu coloquei na última lista era as divisões do mercado financeiro aí, dos mercados de capitais, que era o mercado primário, que é onde você concentra o IPO e a subscrição de ação, e o mercado secundário, que é onde você faz a troca de ações entre pessoas, né? Entre pessoas à parte da empresa, né? Então, a Bolsa de Valores tem essa função. A empresa ela pode fazer uma outra oferta de ações, que quem já tem ações vai ter preferência, alguma coisa nesse sentido. Mas aí as pessoas perguntam, por que ações sobem e descem? De uma forma simplificada, obviamente, é demanda e oferta. Ou seja, tem muita gente procurando determinada ação, aquilo sobe. Você tem pouca gente, né? E assim por diante. Demanda e oferta normal. Então, acho que fica claro Às vezes, tem uma frase que eu gosto muito, é que às vezes o óbvio precisa ser dito, né? Porque para quem você está falando? Então, assim, quando fala de ações, embora aquela ação seja da empresa, mas a função da Bolsa de Valores é justamente fazer essa... E ela, inclusive, a própria B3 no Brasil, ela tem ações disponíveis nela mesma. Ou seja, ela mesma vende ações dela, correto? Então, acho que foi bom a gente abrir esse parêntese, porque eu acho que agora, quando se fala de empresa, estamos falando das empresas que estão na Bolsa de Valores, estamos falando da renda variável, né? Da renda variável. Ou seja, as ações estão na Bolsa de Valores. Mas no mercado financeiro você tem dois grandes tipos, né? A renda fixa e a renda variável. Eu gostaria que você, como professor da disciplina, diferenciasse, assim, obviamente, eu sei que a discussão é longa, mas a diferenciação entre a renda fixa e a renda variável de uma forma mais resumida. A renda fixa, né, ela se origina geralmente do contrato de dívida. Né? Então você vai lá e empresta seu dinheiro para um banco ou para uma instituição pública, um título público, que você é remunerado com um percentual fixo ao longo de um determinado período. Pode ser pré-fixado, pós-fixado, você tem uma remuneração que você já sabe quanto vai ser ao final do período. Tá? E essa remuneração está sujeita, muitas vezes, na grande parte dos investimentos em renda fixa, à inflação. Né? Então você atrela aquilo ali a Selic ou IPCA, mas no geral você está sujeito aí à inflação se você não atrelar ele ao IPCA. A renda variável é aquele investimento que você não tem a noção, você não sabe, né, exatamente quanto vai ter de retorno no final de um período, porque as ações, o mercado de ação, ele tem uma oscilação, né, que é a oferta e demanda. Você tem alguns fatores aí como risco sistemático, risco não sistemático, né, que envolve o conceito de finanças, e eles envolvem justamente o mercado de capitais, né? O que seria esse risco sistemático? É o risco que todas as empresas, só por estarem no mercado, elas já sofrem, né? E o risco não sistemático é aquele risco da operação da empresa. Então, certas empresas, em suas operações, ela tem riscos naturais inerentes ao processo delas. Né? E o risco em contrapartida, o risco sistemático é aquele risco que você não tem como mensurar, você não tem como evitar, seria o risco Brasil, né? O risco de investir. Então, basicamente, os títulos de renda fixa, eles não oscilam, tá? Você já tem um conhecimento prévio de quanto você vai colocar, quanto você vai comprar e quanto vai render ao final do período. Renda variável não, renda variável você não sabe, você não consegue definir. Aí é que entra a importância da contabilidade, porque na renda variável você tem que partir de premissas, conhecimentos contábeis que te fundamentem a tomar e a escolher boas empresas ou boas ações.
estou falando na perspectiva do analista de mercado. Do analista de mercado. Já em contrapartida, na parte em relação como controller, né, os conhecimentos de contabilidade é mais para você o processo decisório, né, você conhecer o processo de custo, você saber o grau de alavancagem da sua empresa, você saber o setor que a empresa está, né, então isso aí interfere diretamente nas duas óticas, nas duas visões que você propôs. Você falou de contabilidade, eu acho que nós, aqui na definição do roteiro, a gente estava discutindo alguma coisa a respeito disso. Eu gostaria que você falou da importância da contabilidade, o tanto que ela é importante no aspecto assim, ó, no aspecto prático. Você tem todo um tipo de análise que você faz das empresas. Análise vertical, horizontal, você tem ROI, você tem tal. Mas existem diferentes tipos de setores das empresas. Ou seja, o parâmetro que você utiliza para analisar uma empresa de um setor não necessariamente deve ser a respeito do outra empresa que está em outro setor. Então a contabilidade, ela te propicia, né, ela te capacita para você analisar, embora os indicadores sejam os mesmos, mas você consegue diferenciar os setores e os segmentos dessas empresas para que esses indicadores sejam balizados e para que tome decisões. Então, acho que a contabilidade entra aí. Eu complementaria, Ricardo, até isso que você falou está correto. Até dentro de setores, você tem diferentes formas de avaliar uma empresa. Eu vou te dar um exemplo assim, a construção civil, né? Em tese, a crise do coronavírus, ele não impactou, se você pegar os setores mais impactados aí de empresas, não foi a construção civil, se você analisar friamente. Porém, quando você vai entrar dentro dos balanços das empresas, você começa a ver que as empresas que tinham estoque pronto, elas sofreram menos, porque o estoque dela já estava pronto, ou seja, a parte imobiliária dela estava pronta. Agora, as empresas da construção civil que estavam com estoque em andamento, elas tiveram uma questão de patrimônio, um impacto no patrimônio muito maior, né? Você tem, assim, uma série de setor, energia elétrica, você tem lá as distribuidoras, as transmissoras e as geradoras. Cada empresa de energia de setor elétrico, ela tem uma função, e cada subsetor que ela atua teve um impacto diferente, né? Então, assim, muitas vezes as diferenças setoriais, elas são fundamentais. Você consegue, por exemplo, definir que empresas que têm uma estimativa de receita mais seguras, ou seja, setor elétrico, saneamento, elas conseguem operar com endividamento um pouco maior, porque ela tem uma segurança maior nas receitas. Já empresas que não têm essa segurança, por exemplo, como no varejo, né, você não tem essa previsibilidade de receitas, você, em tese, opera com endividamento um pouco menor, né? Só que isso exige conhecimento de contabilidade, o conhecimento dos balanços, o conhecimento do fluxo de caixa que está sendo gerado, né? Você entender um pouco de fatores econômicos é muito importante. Então você tem uma série de fatores aí que influenciam a sua análise, né? Até de setor para setor, você tem dentro dele algumas diferenças que são essenciais de você conhecer, né? Para poder tomar a decisão, né? Tanto como um controle quanto como um analista. E aí, cara, a gente tem agora com essa crise, a gente tem uma série de setores aí que foram muito impactados, você pode até comentar alguns na sua percepção, e tem setores que a princípio pareciam ser muito impactados e não foram tantos, ou empresas que se reinventaram de uma maneira muito eficiente, né? Então, assim, tem uma diferença aí bem grande na hora de analisar, e a importância da contabilidade é justamente essa, né? Ela traz uma visão, ela traz as ferramentas, e aí você consegue andar e caminhar fazendo as análises de acordo com os pontos mais centrais de uma empresa, né, como um todo. Muito bem. E quando a gente fala desses assuntos de contabilidade, a gente remete vamos voltar aqui bem do início, né, estrutura conceitual básica. A contabilidade ela é uma ciência social aplicada. Esse tipo de coisa, a contabilidade, embora os relatórios financeiros sejam apresentados em forma numérica, mas aquilo ali não é uma representação exata, ou seja, ali tem julgamento, tem modelo e tem estimativas. Ou seja, embora eles sejam apresentados numericamente, mas é uma parte da análise. Aqueles relatórios financeiros, as demonstrações contábeis, ele faz parte de uma análise global que envolve julgamento, modelos e estimativas. Então, assim, é com base nesses conhecimentos que você pega os conhecimentos contábeis, né, e julga os diferentes tipos de análise de setores e dentro do próprio setor. Igual você falou, de construção civil é relevante. Tem vários tipos de construtoras e a Ivone usou
uma expressão bacana ali, que é os vieses cognitivos, né? Ou seja, impacta muito, não é uma ciência social exata. A parte numérica faz parte do escopo da contabilidade como um todo. Ela é importante? Ela é importante, obviamente, mas o que vale é essa análise minuciosa que a contabilidade propicia a gente a tá desenvolvendo. Voltando um pouco ao assunto lá que a gente estava comentando, falamos de ações, falamos da questão da renda fixa e da renda variável. Gostaria de falar alguns títulos, né? Ações a gente já sabe que é um pedaço da empresa, ou seja, que você compra um pedaço daquela empresa, você se torna sócio dela, obviamente depois você vai receber dividendos, ou seja, que é parte do lucro. Já falamos da renda fixa, que renda fixa tem alguns produtos no mercado financeiro, que é o Tesouro Direto e o CDB, os mais conhecidos, né? E temos também as debêntures. São títulos que estão aí na compra e venda, né, nesse mercado financeiro que não é abstrato, ele é muito prático, não é isso? Sim. As empresas, elas têm a possibilidade de tomar permitirem que a sociedade ou pessoas, de maneira geral, contribuam e ajudem, né, nessa captação de recursos. E uma das formas de você captar recursos, né, é você também fornecer as debêntures, né, que é uma forma de você emprestar dinheiro para uma sociedade, você vai lá e compra e emite. O porém é o seguinte, que esses mecanismos, alguns desses mecanismos, eles não são mantidos pelo FGC, né, Fundo Garantidor de Crédito. Então, a pessoa ela tem que ter conhecimento se esses créditos que estão sendo emitidos no mercado, eles têm esse Fundo Garantidor de Crédito, né. Eu gostaria de, até para complementar ali a turma em si, né, do conteúdo, cada empresa, né, cada característica de capital, ela tem uma estrutura que permite ou não ela obter algum tipo de rentabilidade, né, em relação ao próprio capital. Seria, por exemplo, aqui eu peguei aqui alguns exemplos de setores, né, você tem setores de shopping que tem uma previsão de receita bem mais consistente, né, só que ela demanda maiores investimentos em capital fixo para poder se manter. Então, assim, a política de manutenção da empresa, da entidade, né, como o shopping, que ele tem uma previsibilidade de receita, mas ele necessita de grandes investimentos para poder se expandir, ela influencia diretamente nisso que você está falando, que é como ela vai captar esses recursos, né? É por meio de debêntures, é por meio da subscrição de novas ações, né? É por meio da emissão de dívida. O que ela vai fazer? Ela vai priorizar fazer um investimento de longo prazo ou vai aplicar aquele valor em uma remuneração fixa. Então, cada empresa, cada setor, cada área, ela tem uma necessidade que vai de acordo com a sua política, né? Com a sua visão de futuro, né? Então, assim, como eu falei, tem diversos setores, você tem o setor de locadoras de veículos, né? Provavelmente, locadora de veículos, ela tem um poder de barganha muito maior para poder fazer essa compra de veículos do que uma locadora pequena. Então, para elas, o custo de capital, ele pode ser um pouco mais caro, ou seja, ele pode ser um pouco mais... ela pode depender mais de recursos de terceiros do que uma locadora pequena, porque ela tem um poder de barganha e o capital fica mais barato para ela, né? Por essa questão estrutural. Então, em tese, ela depende menos desses mecanismos de captar recursos, como debêntures e emissão de novas ações, porque ela tem um poder operacional bom, né? Já outros setores, você tem margens de lucros muito baixas, como o setor de aviação, né? Você tem margem de lucro baixíssima. E aí é um setor que você tem patrimônio líquido negativo há 6 anos, praticamente. Então, essas empresas, elas dependem muito mais de captação de recursos, de políticas governamentais, de incentivos e subsídios do governo. E aí você tem uma série de análises que você tem que fazer, tanto no aspecto contábil, aspecto econômico, aspecto cultural, né, para poder entender qual é o melhor mecanismo que essas empresas podem estar obtendo, tá? Seja via fonte de financiador, né, de acionista, debêntures, títulos públicos, títulos privados, ou seja, na emissão de ações ou formulação ou obtenção de dívida, né? Então, cada setor, cada área tem uma característica, tem uma dificuldade, né? Os próprios bancos, a gente olha para os bancos como instituições sólidas, isso são. Só que você tem que analisar qual é o viés do banco, qual é o porte do banco. Cada banco no Brasil, ele tem um foco mais elementar, né? Você tem o Banco do Brasil, que é um banco mais voltado para financiamento.
você tem Itaú, que é um banco mais voltado para carteira de clientes, tem Bradesco, que é mais voltado para seguro. Então, cada empresa dessa, você tem que entender a natureza da sua DRE lá, suas receitas, seus custos, suas despesas, para aí sim, depois implementar algum tipo de política de captação de recursos, né? Que seja qualquer uma dessas até que você citou aí. Já que estamos falando de finanças, estamos falando de contabilidade, e a gente está demonstrando aqui que os conhecimentos adquiridos em contabilidade auxilia, gostaria de partir agora para um aspecto mais prático, né? A gente está falando, às vezes, de uma forma mais assim, subjetiva, mas vamos para os aspectos práticos. Por exemplo, vamos falar de lucro líquido, EBITDA e alguns indicadores. Você pega, por exemplo, o EBITDA, ele, no ponto de vista de análise, ele é muito importante, que às vezes a pessoa acha que a empresa, só dela dar lucro, ela é boa. E não é. Você tem uma questão do EBITDA, que é a geração de caixa operacional. Ou seja, você exclui ali o efeito da depreciação e dos impostos, e você tem uma informação relevante. Então, você tem que ter noção de lucro líquido, que é através da DRE, que é contábil. Você tem o EBITDA, que é através de finanças você descobre. Quando você pega outros indicadores, como ROI, né, ou alguns retornos sobre investimento, ou envolve ativo, ou envolve o patrimônio líquido, ou envolve capital, o ativo circulante com o passivo circulante, ou todo o ativo, e assim por diante. Ou seja, até os indicadores práticos que a gente estuda em finanças ali, ou você utiliza de termos contábeis em si, ou para você buscar aquele mecanismo, veio de uma demonstração contábil. Então, e também, quem faz contabilidade se diferencia nesse sentido. Não que quem não faça não tenha possibilidade de analisar. Mas nós estamos demonstrando aqui que a contabilidade, você possui esses conhecimentos já como formação. Então, quando vai falar ali, isso é o patrimônio líquido em relação ao ativo, por exemplo, já sabe o que essas contas significam. Você não vai ter que estudar duas coisas, você tem isso como formação. Então, o curso, por si só, você tem essas partes práticas ao longo do curso que auxilia na questão do mercado de capitais, na análise de empresas, análise de diferentes setores no mesmo setor, não é isso? Exatamente. A contabilidade como um todo, ela é uma ciência que você tenha, principalmente, né, a gente conversa com várias áreas, né? Não tem como você falar de finanças sem citar também a parte de custos. Não tem como falar de finanças sem fazer a parte de análise, né? Até não tem como você falar de grau de alavancagem financeira operacional sem falar de tributo, forma de tributação. Tanto então, é que, só abrindo um parênteses aí, no início, você falou sobre o RI, né? Que é a relação com o investidor. Relação com o investidor. Toda empresa que está listada ali na Bolsa de Valores, ela tem que ter esse canal de relações com o investidor. E é interessante que, geralmente, no relatório da administração, uma das coisas que cita no início ali é o EBITDA, ou seja, que a geração de caixa foi aumentada ou foi diminuído, e esse aumento e essa diminuição, eles já justificam com os aspectos práticos. Ou seja, usa termos ali contábeis para justificar o aumento ou não da sua geração de caixa operacional. Então, isso envolve, você falando de controller e de custo, na controladoria estratégica, inclusive acho que eu estava com o livro aqui na mesa, que estava falando justamente sobre isso. Ou você tem vantagem competitiva em preço ou diferenciação. Isso faz diferença em custo. Ou seja, você tem uma diferenciação de custo ou você tem uma diferenciação em termos de negócio. Então, onde que você está situado? Então, além dos aspectos, né, práticos e pragmáticos de números, você tem esses outros elementos que a contabilidade também te fornece a esse raciocínio de análise de não só de ações, mas de investimento como um todo. De negócios como um todo, né? A contabilidade, ela tem, por ela ter essa abrangência, né, de leque, de possibilidade, ela tem você te permite ter uma visão bem ampla sobre negócios, né? E aí, se você vai utilizar esses negócios como como um controller ou como analista de mercado, isso é indiferente, né? As ferramentas estão ali, ela te proporciona isso. E como você falou, né? Você tem uma série de indicadores, uma série de informações que elas são na linguagem da contabilidade, né? Você não tem como fugir. Então, você tem índices ali, cara, dentro de análise de empresa, índice de rentabilidade, índice de endividamento. Aí você vai ter que conhecer um pouco da estrutura de capital, do imobilizado, do intangível, né? Saber se uma empresa que é do ramo de tecnologia, ela em tese, ela vai operar
com maior percentual do seu patrimônio com intangíveis, saber que uma empresa que tem no ramo mais de construção civil ou um setor industrial, como papel e celulose, ela tem um poder de mobilizado, uma estrutura de mobilizado um pouco maior, né? Isso afeta totalmente os índices que ela tem, que ela calcula. Então, a contabilidade, ela é uma ferramenta, né? Ela, apesar de ser uma ciência social, ela te dá uma ferramenta de análise que é muito, muito interessante. E aí, com a visão de mercado, juntando a visão de mercado, você consegue ter um entendimento de todo o funcionamento das empresas como um todo. Obviamente, como eu falei, cada empresa, cada setor, cada área, né? Às vezes dentro de mesmo setor, tem realidades diferentes, né? Você tem formas de observar diferentes. Por isso que dentro até de finanças, lá de análise, a gente tem a questão do valuation, né? Que é você identificar o preço justo de uma empresa, né? Você achar o preço justo de uma empresa, você parte de premissas, muitas premissas contábeis. E nem sempre a gente pode olhar a mesma empresa, a gente pode olhar para o mesmo negócio, a gente pode adotar premissas diferentes e a gente encontrar valores totalmente diferentes, né? Para o mesmo negócio. Então tem isso. A questão é o seguinte, a contabilidade ela te dá embasamento. O embasamento você tem com a linguagem dos negócios, que é a contabilidade, tá? Então ela é o ponto de referência e nós contadores aqui do curso, quem faz contabilidade, quem tem esses conhecimentos, você tem uma leve, é inevitável não dizer que você tem uma vantagem competitiva em relação ao entendimento de mercado. Muito bem. Se a gente fosse para definir a contabilidade, a gente definiria como a linguagem dos negócios. E os negócios são diferentes entre si. Tanto é que uma das características do controller, que geralmente é debatido e é exigido até nas entrevistas, é o seguinte: o conhecimento específico do seu negócio. Eu costumo citar muito o exemplo da UNRV, por exemplo. A UNRV é uma fundação municipal que cobra mensalidade porque foi criada antes de 88, então tem toda uma regra. Então, assim, você tem que conhecer o negócio que você está. Se você está numa mineradora, um exemplo, você tem que conhecer aquele negócio. Se você está no ramo educacional, você tem que conhecer aquele negócio. Então, a contabilidade, ela te propicia essa linguagem dos negócios, mas naquele negócio específico que você está, você tem que conhecer a fundo. Ou seja, porque os setores são diferentes e mesmo dentro do setor existem empresas diferentes. Então você tem que conhecer a fundo aquilo que você trabalha. Por exemplo, se você é uma empresa que negocia muito com o setor público, por exemplo, você tem que participar de licitação. Então você tem que ter pessoas capacitadas ali que conhecem esse assunto. Então é a linguagem dos negócios, ou seja, e os negócios, eles são dos mais variados. Aí tem empreendedorismo envolvido, você tem proatividade, você tem comunicação, você tem treinamento, você tem uma série de coisas que faz com que você se diferencie no mercado ou não. E a contabilidade, ela você falou uma palavra, acho que cabe aqui, premissas, né? Ou seja, você parte de várias premissas e a partir daí você consegue julgar alguns resultados. Por exemplo, o valuation. É um assunto complexo, ou seja, como definir um valor real, né, de uma determinada ação. O valor real ainda é subjetivo. Mas como determinar? É controverso. Existem vários termos, existem várias metodologias, mas que você consegue, a partir de premissas, através de modelos, julgamentos e estimativas, a chegar num determinado valor. Isso a gente aprende que é relatório financeiro, julgamento, estimativa e... Eu esqueci o outro agora, do julgamento, estimativa... Fugiu o outro aqui. Mas é isso que está lá no CPC 00, correto? Até a Ivone comentou aí, a professora Ivone... Julgamento, estimativa, né? Só reforçando a informação, é julgamento, estimativa e modelos, que tudo isso coaduna com a observação da professora Ivone, que tem os vieses cognitivos, exatamente. Nós somos a gente chama uma ciência social aplicada, né? Então, muitos das informações que você interpreta, principalmente nessa parte de avaliar uma empresa, né? Quando a gente fala avaliar uma ação, você está avaliando, na verdade, o patrimônio líquido da empresa e, consequentemente, você está chegando no valor justo de uma ação, ou seja, quanto ela vale de fato. E para chegar nisso, você tem trazer fluxo de caixa futura, valor presente, você tem que descontar uma taxa de juros, então você tem que optar qual seria a taxa de juros. Você tem que mensurar o percentual do crescimento estimado dessa empresa nos próximos anos. Então, tudo isso é uma premissa, né? Você parte de uma premissa, só que você tem que saber utilizar os modelos.
E a contabilidade em si, ela pelo menos te dá familiaridade com esses modelos, no sentido de você vai saber o que é um patrimônio líquido, você sabe o que é um ativo não circulante, sabe o que é imobilizado. Você sabe diferenciar, né? Para quem não é contador, provavelmente esses conceitos eles são totalmente novos, né? Então, a pessoa que ela tem um conhecimento contábil, né? Como você falou, cara, cada realidade é uma realidade, cada empresa é uma empresa e cada setor é um setor. Não tem como você dominar tudo, você não tem como conhecer tudo, mas você tem como ter noções e como ter conhecimento de alguns, tá? Até mais aprofundados, né? Então, assim, tem setores aí que eles são, como você falou, são setores anticíclicos, ou seja, o dólar sobe, né? Para algumas empresas é horrível, para outras empresas é bom. Então, assim, por que isso acontece? Você vai ter que avaliar os porquês, né? Você tem empresas aí, empresas até da Bolsa, né? Como Klabin, Suzano, que quando o dólar sobe, as receitas delas aumentam. Por quê? Porque ela exporta muito mais, né? Ela vende para o mercado externo. Então, assim, cada setor é um setor, como eu falei o exemplo lá da construção civil, né? Do varejo, o setor bancário, o setor elétrico, né, que tem uma diferença aí muito, muito sensível, né, entre as distribuidoras, geradoras e transmissoras. Cada uma é impactada de um jeito, cada uma tem receita de um jeito. Os bancos, da mesma forma. Cada banco tem um foco, né, principal no Brasil, principalmente no Brasil, que é um setor bem concentrado. Setor aéreo, que tem margem de lucro muito, muito baixa. Né? Então, assim, como você falou, cada setor, cada negócio é um negócio, só que a contabilidade, ela te dá uma ferramenta, ela te possibilita entender melhor, ela te dá o caminho para você seguir, né? E depois aí você toma os seus embasamentos através dos seus estudos. Exatamente, é aquilo que a gente fala, parte de premissa, a contabilidade te oferece de partir de premissas que outros profissionais, obviamente, pode ter essas premissas também, mas você já tem isso como formação acadêmica aqui na instituição, né, na Universidade de Rio Verde, na Faculdade de Ciências Contábeis, todos os cursos, obviamente, que você já parte dessas premissas e desses modelos. E essas informações, eu gosto de retratar, que elas impactam o dia a dia das pessoas, às vezes, sendo percebido. Todo noticiário tem alguma informação a respeito disso. Ou é o mercado de ações, ou é o Ibovespa, ou é a taxa Selic, não é? Ou é o Risco Brasil. Isso tudo está envolvido nessa parte de finanças, ou seja, todos os dias a gente está sendo impactado e todos os dias estamos sendo noticiados com informações que às vezes a gente não presta atenção, mas são termos que estão relacionados com os negócios, que a gente lida nisso no dia a dia. Então, ou seja, é uma coisa concreta, uma coisa que acontece, basta a gente prestar um pouco mais de atenção, que está no dia a dia da gente. Não é só uma coisa quando você vai trabalhar, é um ambiente de negócios que você está traduzindo através da sua formação técnica. Exatamente. E quando você está envolvido, principalmente com contabilidade, com o mercado como um todo, você se torna mais interessado nesses assuntos, né? Você se torna mais por dentro desses assuntos. Talvez a contabilidade nunca tenha tido um crescimento em relação à importância tão grande quanto agora, né? Como agora. Uhum. Eu acho que com a expansão do mercado, com a abertura de mais empresas participando de processos de abertura de capital, né? Com a reforma tributária, com uma série de reforma administrativa, que a gente, pelo menos, assim, tem a perspectiva de olhar e enxergar isso como futuro, a contabilidade ela se torna uma ferramenta cada vez mais importante, com o avanço da tecnologia. Enfim, a gente tem visto empresas, né, principalmente agora, se reinventando, empresas reformulando seus processos. E aí, cara, tudo isso exige realmente, de fato, um olhar mais sensível para questões contábeis, e isso superdimensiona a importância do contador, da figura do contador. Não tem como negar que a profissão ela acaba se valorizando diante desse cenário. Acho que quando você falou a palavra certa aí, que a gente fica antenado ao que está acontecendo à sua volta. Então, quando você está nesse nicho, né, ou seja, nessa seara da contabilidade, você começa a prestar atenção nessas nuances que acontecem no dia a dia. E daí eu quero fazer uma live, acho que tem que ser lá no meu Instagram particular, porque antes da live aqui, eu lendo algumas coisas, apareceu assim, que com o dólar 5,60, o Bank of America diz para os estrangeiros compara real, né? Então, assim, me soou estranho esse negócio para a gente debater. Como assim, é uma das moedas mais valorizadas e tem um banco americano indicando comprar
moeda brasileira. Mas que aí cabe uma outra discussão. O que eu quero fazer uma pergunta é o seguinte, só para quem está nos ouvindo, o André, assim como eu, nós temos nossos investimentos, obviamente nós não temos a carteira pública igual do primo rico lá, né? Acho que ele está batendo 18 milhões em carteira pública de investimento, mas nós vamos chegar lá. Ou seja, a gente fala assim, mas a gente também investe na prática e a gente tem uma formação contábil. A minha pergunta para você é o seguinte, André, é um conselho seu de professor e de amigo e de carreira. Quem quer começar nessa área de finanças, quem se interessa por essa área de finanças, quais seriam as dicas iniciais que você dá para a pessoa? Pode citar algum curso de marca, acho que não tem problema não. O que você daria de dica para a pessoa iniciar nessa área? Um curso específico, alguma certificação, algo geral para a pessoa iniciar? Cara, assim, se você não... acho que todo mundo, né, que estuda finanças, você tem que ter as duas visões, né? A visão do cara que vai tomar decisões para uma empresa e a visão de um analista de mercado, que é que você vai tomar decisões para si, né? Eu acho que se for na perspectiva de tomar decisões para si, que é a opção de você investir, escolher uma empresa, analisar uma empresa, sendo contador, eu diria para você começar o mais rápido possível, né? Eu diria que a dica é o seguinte, comece logo, né? Utilize o conhecimento que você obteve ou que você tem obtido aqui na universidade, né, para começar a entender mesmo sobre negócios, sobre investimentos, sobre empresas. Vai lá e coloca o pé, né? Eu acho que você tem que começar para poder começar a aplicar de fato os conhecimentos que você obteve, o que obtém aqui no curso, né? Eu acho que é uma dica que eu dou. E se você tem o interesse de ser um controle, ser um supervisor contábil, ou ter um grande cargo de gestor, né, aprofunde nos estudos de finanças, eu digo no sentido geral, né, de gerencial, de toda a parte de custos. Seja muito bom nessa área, porque também é essencial você ter o conhecimento interno, você saber tanto internamente da empresa, saber tomar decisões para a empresa, saber analisar os indicadores de uma empresa, o negócio como um todo, o seu negócio possivelmente, né? Eu acho que isso aí é um conhecimento que você pode aplicar na sua vida, na sua área, no seu universo. E, além disso, a parte mais imediata, seria você avaliar empresas e comprar ações e olhar para o mercado de ações com um pouco mais de carinho, porque conhecimento você tem para isso. Acho que toda a estrutura, como a gente falou, toda a parte contábil, toda a estrutura de um patrimônio, você obtém isso aqui no curso de contabilidade. Então, eu diria, nessas duas visões. A primeira visão, se você for um cara interessado em seguir um grande cargo numa empresa, eu diria estudar bastante, ler bastante, aprofundar e se dedicar aos estudos, porque vai ser essencial para você na carreira. E na outra perspectiva, como um analista de mercado, como alguém que vai tomar decisões para si, escolher boas empresas, investir em ações, eu diria para você começar o mais rápido possível, porque o conhecimento prévio, o básico, pelo menos, você tem para isso. Mas eu puxar um outro assunto aqui, eu gostaria de pedir, caso algum aluno ou alguém tenha alguma pergunta do que foi tratado aqui, alguma sugestão de tema aqui, né? Temos um tempinho ainda. E eu prometi para mim, André, como nessa pandemia eu fiz várias lives, toda live eu encerro de forma corrida, né? Falei assim, eu vou começar a encerrar bem antes para terminar tranquilo, para que o Instagram não derrube a gente. Eu complementaria, acho que ficou subentendido na sua fala, mas é o seguinte, quem está nessa área, em todas as áreas, obviamente, mas assim, a formação contínua, ou seja, o curso de graduação ele vai te possibilitar a partir de premissas e de julgamentos, modelos. No entanto, o que vai fazer diferença é o seu aprimoramento ao longo do tempo, né? Ou seja, o que você vai fazer com esse conhecimento a longo prazo. Não adianta você terminar uma faculdade ou fazer um curso simplesmente e achar que vai ser um profissional que se destaca. O aprimoramento e a formação ela é contínua. Tanto é que o Conselho Federal de Contabilidade tem até uma sistemática lá em algumas áreas que ele vai pontuando essa formação contínua, ou seja, você tem que manter em determinadas áreas que você atua uma certa pontuação anual para que você esteja habilitado a prestar determinado serviço. Então, assim, não é só aquela proatividade de querer estudar, você tem que estar atualizado para você fazer a diferença no mercado. Isso cabe em finanças, que lida com os negócios, mas em todas as outras áreas. Então, acho que eu encerraria todas essas dicas suas com essa outra dica que ficou subentendido na sua fala,
mas que seria a formação contínua, porque não tem como. A gente estuda todos os dias, a gente lê várias coisas todos os dias, e o que a gente sabe na gama de conhecimentos, na gama de coisas que tem para a gente estudar, a gente, em termos de conhecimento, ainda é insignificante. A gente tem um conhecimento, mas é pouco ainda em relação ao que a gente pode aprender, não é? Exatamente. A contabilidade, a graduação, ela te fornece eu diria que o essencial de cada assunto, né? Ela te dá os assuntos, mas a busca e o aprofundamento, né, é muito mais do aluno, né, de si mesmo, e depois que você termina. Então a gente tem a visão de acabou a faculdade, acabou os estudos. Não. Aí sim, você vai escolher ou vai optar por uma área, um assunto e vai aprofundar dentro daquele assunto. O papel da graduação é proporcionar ao aluno uma visão geral de todos os temas e áreas que envolvem aquela área, aquele campo de atuação, né, que é a ciência contábil como todo. Só que ela é muito ampla, como você falou. Você tem setor público, tem terceiro setor, tem finanças, controladoria, auditoria, perícia. Tributário. Então, assim, tributário. Você tem que proporcionar ao aluno o olhar sobre isso, né? E a caminhada final é muito mais do aluno em si, né? O professor, nós como professores, nós colocamos aqui com o intuito de ajudar, esclarecer as dúvidas e ser como mostrar o caminho para o aluno, mas quem toma o caminho é ele mesmo, né? No final das contas, acaba sendo ele mesmo. Muito bem. André, antes de te agradecer e você dar o tchau para a galera, eu esclareço o seguinte, que assim que os alunos que estiverem na live, assim que vocês saírem, aguarde só um minuto, vai lá no perfil aqui do Instagram, da Faculdade de Ciências Contábeis, lá na bio vai estar um link para você preencher para validar suas horas. Então vai ter um link lá, você vai preencher seu nome, seu período e rapidinho você faz e a informação chega para a gente e você lança, e a gente vai lançar como atividade complementar. André, eu gostaria de agradecer muito a sua presença aqui. Eu espero que a gente faça mais durante... Eu sei que o tempo é corrido, as aulas exigem muito da gente, mas eu gostaria que a gente fizesse mais esse bate-papo de outros assuntos específicos, porque você traz uma visão, eu sou professor, e às vezes eu fico ali na sala de aula, os alunos me ouvindo, e talvez um debate que eles ouvem entre dois professores, acho que engrandece a ciência contábil e a nossa faculdade. Por isso que eu quero que esses debates, eu quero mediar com a maioria dos professores, que for possível no período. Eu sei que tem diversas coisas que às vezes não dá tempo, enfim, e outras situações, mas eu acho que esse bate-papo nosso, para o nosso curso e para os nossos alunos, nos engrandece muito. E para os nossos alunos eu vejo que traz visão diferente de dois professores e mostra que a contabilidade pode possibilitar, de fato, uma profissão e uma carreira muito boa. Então eu já me despeço de todo mundo, peço que todo mundo vai lá na bio para validar as horas, e agradeço muito a sua disponibilidade e já fazendo um convite para outras lives que a gente vai fazer, beleza? Então um abraço, boa noite para todos e muito obrigado pela companhia. O André vai encerrar a live. Beleza, Ricardo, então um abraço a você, abraço ao pessoal que assistiu aí, para os alunos do recado, que as questões estão postadas lá no sala de aula, né, na nossa pasta. Então tem 2 questões lá para vocês responderem sobre a live, sobre os assuntos que foram aqui tratados. E tamo aí, cara, é um prazer estar falando, estar compartilhando ideia, trocando essas ideias. Eu acho que o que engrandece mesmo a nossa profissão, a nossa área e tudo que a gente faz, né, é essa troca, né, é você ter a visão diferente, você compartilhar as ideias e fazer essa divulgação como um todo. E mais uma vez, tamo aí, cara, obrigado, valeu e até a próxima. Boa noite, um abraço. Valeu.